Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje é dia de Oktoberfest aqui em Munique, na Alemanha. Primeira vez pós-pandemia que tá tendo esse festival incrível que eu estou super animada pra participar. E eu vou levar vocês comigo. Bora lá! Antes eu vou acender um palo santo, porque eu tive um sonho tão esquisito essa noite. Eu nem lembro o que era, com quem que era. Mas eu acordei, não sei se você já passou por isso, mas eu acordei com muito medo. E com uma sensação como se tivesse alguém no quarto, sabe? Às vezes acontece isso. É bem difícil, mas acontece. Como eu gosto muito de Palo Santo pra atrair energia positiva e afastar qualquer mal, né? Que alguém esteja me mandando, algum espírito, sei lá, esteja passando por aqui. Um obsessor, não sei, gente, não sei. Eu acredito nessas coisas, então não posso queimar muito, porque senão acho que o alarme de incêndio ativa. Então, vou passar aqui na casa e eu volto. Esse vai ser meu look. Eu vou com essa saia aqui, que até parece um pouco aquela saia de camponesa deles que eles usam. Comprei essa meia ontem no centro, uma meia calça. E essa minha blusa aqui que tá andando sozinha já. E comprei uma tiarinha também. Aí eu vou com uma bota, porque hoje tá fazendo máxima de 10 graus hoje. Nada a ver, porque essa semana bateu 26 graus. Enfim, o problema não é nem o frio. Eu gosto de frio, mas eu acho que se chover, atrapalha. Então, espero que não chova. Amor, você tá passando de cueca aí atrás? Vou secar meu cabelo, porque eu quero garantir que esteja seco. Acho que está bom, mas acho que tá bom porque tá seco. Ideia de como esteja, vou lá ver. Agora eu vou me maquiar. Bem leve, nada demais, mesmo porque eu não faço nada demais nunca. Mas vou passar uma basezinha, enfim. Bom, eu já tô pronta e agora o look do Mozi. Não valia a pena comprar o traje tradicional deles. Mesmo porque a gente não tem nem espaço na nossa mala. Ah, mas só a bermuda é 200 euros, 300 euros. É de couro, né? É de couro, não rola. Poderia comprar uma coisa mais barata, né, que seria uma fantasia, mas a gente achou que não valia a pena. Então a gente deu uma customizada aqui. E é isso, estamos prontos, vamos? Amor? Amor? Não escuta. Toma. Cadê a sua fantasia? Como está? Tô de turista por Frio? cima. Ninguém vai ver a camiseta. Na tenda vai estar quentinho.
do primeiro dia da Oktoberfest. Já choveu, já nevou, já fez sol, já fez calor, já fez tudo. E aí a gente vai voltar semana que vem também. Aí eu falo um pouquinho também sobre a Oktoberfest, algumas dicas pra quem vier e pra quem vier nos próximos anos. E é isso por hoje. Já é outro dia, hoje é terça-feira, o primeiro dia que a gente foi no sábado, fomos na abertura da Oktoberfest e hoje a gente vai fazer a saideira porque amanhã estamos indo embora. Comecei a arrumar o quê? A mala tá aqui, né? Muita bagunça. E hoje eu não vou a caráter na Oktoberfest. Tá muito frio aqui, sério, tá muito frio. Semana passada fez 26 e agora tá tipo 8 graus. Eu acho que a única coisa que eu vou fazer é colocar essa tiara. Vou só esperar o Felipe chegar pra gente poder ir, então eu vou escovar meus dentes, fazer uma make. Aliás, eu já tô com make, olha que louca, eu nem lembrava disso. É que eu gravei um vídeo hoje, então já não tô muito... Então só esperar ele chegar pra gente ir. Vou levar vocês, vou gravar lá um pouco. Hoje o dia tá mais bonito. Vou ver se eu subo na roda gigante que eu quero subir. E depois eu volto aqui contando a nossa experiência e algumas dicas também pra você que vai vir algum dia, ou você que não vai vir, mas tem curiosidade de saber como que é o Oktoberfest e como que foi a nossa experiência aqui. Partiu o segundo dia de Oktoberfest e antes a gente parou pra comer um lanchinho, porque lá, além de tudo ser muito caro, fica a dica, a primeira dica, não tem muita coisa pra comer, a não ser pretzels. Então, tipo, é cerveja com pão. Então, come antes de ir. Outra coisa, quando vocês chegarem aqui, perto da Oktoberfest, tiver um sinaleiro, e ver polícia, não atravessa no vermelho. Porque senão você vai ser xingado e vai mandar você voltar pra trás, né, amor? Voltar pra trás é ótimo. Vai fazer você voltar e atravessar no verde. Uma coisa pra vocês se prepararem é sempre ter dinheiro, nota, né, cash, em mãos, porque não só na Oktoberfest, mas em muitos lugares da Alemanha, eles não aceitam cartão de crédito, eles só aceitam, eles aceitam, a maioria dos lugares, dinheiro. E também outro ponto, né, a gente acabou de pegar um falafel num lugar, perto aqui da Oktoberfest, perto aqui do portão de entrada, lugar meio turístico, talvez, né, central ali, que tem algumas coisas turísticas, e o cara não falava inglês. Então, muitos lugares as pessoas não falam inglês aqui, que é outro ponto de atenção também, que ou você aprende o básico do alemão, ou você faz gestos, né, mímica, que sempre funciona. Ou o Google Tradutor também, né, a gente usou já uma vez. Meu barbeador hoje, meu cabeleireiro, ele não falava inglês. Meteu a maquininha na minha sobrancelha, sem perguntar, mano. Sempre olhando pra câmera errada. Curtiu? Eu espero muito que você tenha sentido essa vibe daí, porque, sério, essa festa é incrível, superou todas as minhas expectativas. Mas agora vamos para as dicas com base na nossa experiência e também algumas informações para vocês. Essa foi o Oktoberfest 2022, pós-pandemia, então 2 anos sem. Eles pararam só na guerra e na pandemia.
pandemia, gente. Então, eu acho que eles estavam com tanta sede dessa Oktoberfest que foi, assim, surreal. Eu nunca estive em outras, eu não sei dizer se a vibe é a mesma, mas eu senti uma energia tão boa, um povo tão animado. Eu gostei demais. É um ambiente muito familiar. Eu vi gente de todas as idades, então todo mundo é muito bem-vindo nessa festa. A entrada para a Oktoberfest é gratuita, mas eu vou te dar uma dica para você não levar uma mochila ou até mesmo uma bolsa média, porque eles vão te barrar e fazer você pagar 10 euros para você guardar. Então, ou não leva nada, ou leva seu documento no bolso, ou leva uma bolsinha tiracolo, ou até mesmo uma pochete. Agora, os valores da cerveja 2022, eu vi tenda cobrando R$13,50 e vi tenda cobrando R$13,60. Porém, não é esse o valor que você vai pagar, porque eles esperam que você dê uma gorjeta boa. Então, eles sempre vão esperar que você pague 15. Teve tenda que a gente foi que a mulher na lata já falou 15, mas a maioria faz ali que vai te dar um troco e você vai falar, no, keep the change. Aí ela fala, ok, então ela vai te atender melhor. Eu já dei essa dica anteriormente, mas eu vou falar de novo. Leva dinheiro vivo. Tem máquina de ATM, porém, se você tá lá na tenda, sentado, tomando uma cerveja, quer comprar outra, e seu dinheiro acaba, eles não aceitam cartão, e aí você vai ter que sair da tenda, procurar um ATM, então leve dinheiro com você. Agora, sobre as tendas, como é que faz pra sentar? Quando eu pesquisei sobre a Oktoberfest, eu vi que tem como você reservar uma mesa, porém, a mesa custa um valor alto, tipo 700 euros, 800, eu não sei detalhes, tá? Vou deixar aqui embaixo o link do site oficial para vocês saberem, mas é um valor alto, até 1.000 euros eu vi, e que você precisa fazer com 1 ano de antecedência. Então, se você for o ano que vem, já começa a planejar aí para você reservar a sua mesa para um grupo. Se você tiver com menos gente, igual tava eu e o Felipe só, fica muito mais simples de você encontrar um espacinho ali para você sentar. Por quê? Porque a gente teve 2 tipos de experiências, né? A primeira foi que a gente só conseguia tomar cerveja sentado. Então, a gente tinha que sentar para pedir. E o que a gente fez? A gente encontrou um brasileiro ali no meio da multidão e a gente perguntou se ele tinha alguma experiência ali. Ele falou que sim, e que ele falava alemão e que ele ia ajudar a gente nisso. Então a dica que ele deu foi pedir gentilmente para as pessoas que estavam ali na mesa para sentar apenas para pedir a cerveja. E foi isso que a gente fez. Ele foi lá, conversou com o pessoal em alemão, né, que eu acho que dá uma credibilidade a mais. E aí ele conseguiu um espacinho pra gente. A gente sentou, na hora veio a garçonete e falou: 2 cervejas? Sim. Ela já veio, trouxe, você pega, paga, levanta e sai. Então, essa é a primeira experiência que a gente teve. Agora, a segunda experiência que a gente teve para pedir cerveja foi em pé, foi numa tenda, que a gente tava aleatoriamente ali, só filmando, vendo, e a garçonete virou e falou: vocês querem cerveja? A gente falou: a gente quer, fica parado aqui que eu vou trazer. A gente, tá bom. Daí ela já pediu 15 euros, ela não falou nem que era 13,50, 13,60, aliás, nessa tava cobrando 13,60. Ela falou: na lata já 15, você paga, pega e sai andando. Então a gente teve esses 2 tipos de experiências, que quando eu pesquisei, eu vi que era obrigatório você sentar, só que na prática não foi bem assim. Então, quando você chegar na tenda, já analisa e vê como que funciona. Agora, se você não quer pegar uma reserva, uma mesa grande, você quer chegar no dia e sentar, tem como. Porque as tendas têm uma porcentagem de lugares sem reserva. Porém, a gente não passou por essa experiência, mas a gente leu e viu vídeos aqui no YouTube falando que você precisa chegar às 5 horas da manhã, mais ou menos, para esperar abrir os portões, que é por volta das 9. Daí as pessoas saem correndo para as tendas que elas querem e ficam lá esperando a abertura ou começar a servir a cerveja. Que no primeiro dia, sábado, que a gente foi da abertura, começou meio-dia. Mas a gente leu que começa umas 10 horas da manhã no restante. Eu indico fortemente que você vá no primeiro dia de abertura para ver o prefeito abrindo ali o festival. É incrível, a tenda é gigantesca, é muito grande e é a tenda mais antiga da Oktoberfest com um público mais novo, é muito interessante e a vibe é muito legal. Agora, sobre a vestimenta, se você não conhece essa aqui, com esse nome aqui, que eu também não vou arriscar falar, você não precisa estar com essa vestimenta para entrar nas tendas. Eu li antes de ir que você precisava, por isso até que eu falei, né, comentei no vídeo. Só que a gente entrou em todas as tendas e a gente não tava fantasiada, a gente não estava com a vestimenta. O máximo que eu tava era com essa tiara. O Felipe tava com um casaco por cima daquela camiseta dele, então ninguém falou nada, ninguém pediu nada. Eu tô falando isso porque quando a gente fez a nossa pesquisa, eu vi gente falando que tem tenda, você só entra com a vestimenta, só que
que a gente não vivenciou isso. E a gente entrou em tenda que era a raiz de pessoas alemãs ali, e mesmo assim ninguém falou nada. Sobre comida, mais cedo no vídeo eu falei que não tinha muita opção fora os pretzels, mas eu esqueci que na tenda eles têm comida sim. Eles têm algumas opções de carnes, de frango com batata, uma carne que eu não sei o nome. Acho que tem mac and cheese e batata também. Tem opção vegetariana e vegana em algumas tendas, mas a gente não pediu, a gente optou por não pegar nenhuma comida lá dentro. Mas tem comida sim. E eu indico que você suba na roda gigante pra você ver a festa de cima. É muito legal ver as pessoas, a disposição das tendas. Você tem uma visão melhor do parque todo e uma vista maravilhosa de Munique. Agora uma curiosidade que a gente viu lá, que eles vendem isso aqui nas tendas. Cada tenda tem uma lojinha que você pode comprar souvenir. Tem tudo ali e tem esse pozinho de menta que você cheira pra ficar menos bêbado. Achei bem interessante, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E a gente ficou sabendo disso porque tinha um alemão fazendo isso do lado do Felipe, enquanto ele me esperava sair do banheiro. Aí o Felipe falou, o que é isso? Ele falou, não, a gente cheira esse pó pra ficar menos bêbado. E realmente, gente, a gente viu jovens e adultos também cheirando esse negócio pra ficar menos bêbado. Se funciona ou não, eu não sei. Mas é muito interessante. Eu não sei até que ponto é saudável, mas enfim. Achei bem interessante, uma curiosidade aí pra vocês aleatória. Agora eu vou finalizar o vídeo com um alerta pra vocês não ficarem na frente dos garçons, senão vocês vão ser atropelados. É muito engraçado ficar olhando. Aí eu deixei uns takes pra vocês mais cedo, pra vocês verem qual que é a dinâmica ali de uma das tendas. E eles saem freneticamente, porque, gente, aquela caneca, uma de 1 litro, é muito pesada. Agora imagina 10, né? Eles ficam carregando 10 e eles têm que sair correndo, porque tá muito pesado e tem que levar para as pessoas, que eles são muito rápidos, eles são muito ligeiros na hora de atender. Então eles pegam a caneca cheia de cerveja e saem correndo. Se você ficar na frente deles, você vai levar a canecada nas suas costas. Eu levei. Então fica um alerta aí para vocês tomarem cuidado e não ficar na frente do garçom. E foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham curtido um pouco da festa e sentido essa vibração, essa energia incrível. Eu indico muito que vocês venham, muito mesmo, porque a festa é muito legal. A energia é incrível. Se vocês puderem vir com um grupo, gente, deve ser surreal. Eu passaria ali o dia inteiro com os meus amigos. Aproveite a festa se você estiver vindo, beba com moderação e lembre de tomar água. Obrigada por assistir até aqui. Se você não é inscrito, considere se inscrever, deixa seu like, deixa seu comentário e eu te vejo na próxima. Um beijo e tchau!